Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, nós iremos meditar hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nosso último estudo, nós estudamos os versículos 10 a 12, e ali nós vimos que Pedro estava falando a respeito da mensagem do Evangelho e como ela foi entregue àqueles irmãos ali. A maneira como aqueles profetas do Antigo Testamento transmitiram a palavra de Deus, influenciados pelo Espírito de Deus, indicando que o Messias viria, como também aqueles que, através do Espírito Santo que desceu do céu, pregaram a palavra de Deus e o Evangelho, essas pessoas puderam então conhecer a verdade de Deus, como também ele ressalta a divindade dessa mensagem como sendo algo que os anjos desejam atentar. Então nós vimos algumas aplicações a esse respeito, e uma das que eu gostaria de ressaltar hoje, que na última mensagem eu não ressaltei, é que uma vez que nós vemos que Pedro fala ali a irmãos que estão passando por dificuldades, que estão passando por aflições, é justamente nesses momentos que a gente tende a duvidar, questionar e desanimar com relação à nossa fé. Então, quando Pedro fala que não existe outra mensagem, outro assunto que foi trazido a nós, aos homens dessa maneira, né, que atravessou gerações, séculos, e algo que é tão importante que até os anjos mesmos colocam sua atenção nisso, não haveria motivo para aqueles irmãos desanimarem naquele momento. Eles não estavam colocando a sua expectativa e a sua fé e a sua alegria em uma mentira. Então aqueles momentos de dificuldades não deveriam fazer com que eles enfraquecessem. E uma das coisas que nós iremos ver aqui, a partir do versículo 13, aqui, o apóstolo Pedro começa a falar àqueles irmãos a como eles deveriam agir, inclusive nos momentos de dificuldade. Então nós vemos que ele vai falar a respeito da importância de ter a mente preparada, uma mente sóbria, para que nós possamos andar sempre procurando a santidade, sempre procurando agradar a Deus. Ele começa dizendo, portanto, isso justamente mostra a conexão que tem com aquilo que ele falou nos versículos anteriores, nos versículos anteriores, em que ele ressalta essa mensagem divina. Então seria uma mensagem que mostraria àqueles irmãos que não haveria motivos para eles duvidarem de que aquelas aflições, aquelas provações que eles estavam passando por conta de Cristo fossem algo para que eles enfraquecessem, para que eles deixassem de buscar a santificação, para que eles pensassem de alguma forma que Deus havia abandonado eles naquele estado, e por isso eles poderiam voltar a viver como antigamente, viver como pessoas do mundo, pessoas com um entendimento entenebrecido. Nós vemos que isso pode ocorrer em nossa vida também, assim como Pedro aqui fala a diversos irmãos, então provavelmente ele espera que existem diversos pensamentos que podem ter passado na cabeça desses irmãos, que viria a trazê-los a esse estado de angústia, de perca de esperança, que faz com que nós realmente não sirvamos a Deus como nós deveríamos servir. Da mesma forma, nós podemos ver hoje que quando nós passamos por momentos de dificuldades, nós também temos essa tendência de não servirmos a Deus como nós deveríamos. Quando nós vemos aquilo que nos foi passado, essa mensagem do Evangelho, a respeito do conteúdo dela, que é um conteúdo único,
Quando a Bíblia vai falar a respeito dessa mensagem, fala como sendo algo grandioso e que demonstra a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus, e que também demonstra uma mensagem preciosa. Isso nos deveria fazer a ficar alertas com relação a esses pensamentos que nos fazem fracos. Esses pensamentos que fazem pensar que não há tanto prazer em servir a Deus, não há tanto privilégio ou tanta vantagem em se procurar a santificação, procurar agir como um filho de Deus. Então, nos momentos de dificuldades, o que nós fazemos? Ou qual que é a tendência natural nossa? É duvidar, é desanimar, é se preocupar não mais com aquilo que agrada a Deus, mas se preocupar com aquilo que nos agrada. A gente fica com a tendência de pensar nas nossas expectativas aqui nessa terra. Então, ao invés de nós termos aquela esperança em algo futuro que nos faça realmente nos alegrarmos em estarmos aqui servindo a Deus, nós não temos mais essas preocupações. Nós voltamos nossos olhos para as coisas dessa vida, nós voltamos nossos olhos para aqueles prazeres que nós tínhamos anteriormente, que eram os prazeres da carne, que eram os prazeres em fazer aquilo que o pecado em nós deseja fazer. Então aquele desejo de crescimento espiritual não existe mais. Nós podemos, inclusive, ou até mesmo fazer parte dos cultos. Nós podemos continuar ainda ouvindo as mensagens, mas a questão é que quando nós passamos por momentos de dificuldades, não é apenas nós permanecermos cristãos, né, não sendo aquelas pessoas que abandonam e demonstram não ter a fé verdadeira, mas é que nesses momentos de dificuldades nós também não possamos ter essa estagnação no nosso crescimento cristão. Não adianta nada a gente achar que estamos passando por uma dificuldade de forma boa, simplesmente porque diversas coisas ruins estão acontecendo na nossa vida e nós continuamos indo para a igreja, sentando na cadeira e ouvindo uma pregação, cantando hinos. Deus, ele espera muito mais de nós, e é isso que Pedro vai falar para aqueles irmãos. Eles devem cingir os lombos do entendimento, assim como eles devem ser sóbrios. O que essas duas coisas significam? Ou essas duas exortações primárias aqui de Pedro significam? A primeira delas, cingir os lombos, esse é um termo usado para, de forma literal, quando a pessoa ela vai fazer alguma atividade, ou quando ela vai correr ou andar de forma mais apressada. Então ela amarra suas roupas, fazendo com que nada o impeça de realizar aquela atividade. Inclusive isso foi usado em 1 Reis, capítulo 18, 46, quando ele estava indo para Jezreel. Ele usa esse termo aqui para descrever o que ele fez. Ele cingiu os seus lombos e correu até Jezreel. Então, quando nós usamos isso de forma figurada, fica claro que a ideia de Pedro aqui é que nós possamos tirar todo aquele pensamento que nos atrapalha em nossa caminhada cristã. Nós vemos que aquilo que nos faz ver a nossa santidade como algo não tão bom de se correr atrás, ou aquilo que nos faz ver o serviço de Deus como algo não tão aprazível assim, são pensamentos que podem vir cotidianamente, inclusive em momentos que nós não estamos passando por dificuldades, mas é algo muito mais normal de acontecer quando nós estamos passando por tribulações. Quando de fato nós vemos que esse serviço a Deus, ou que honrar a Deus com a nossa vida, está nos fazendo algum tipo de prejuízo. Então nós preferimos fazer o quê? Nós preferimos pensar em coisas que acabam nos fazendo dormentes, no sentido espiritual. Então provavelmente aqueles irmãos naqueles momentos estavam passando por esse tipo de coisa. Coisas que nos levam a questionar a palavra de Deus, coisas que nos levam a questionar se é realmente necessário entregar toda a nossa vida a Deus, consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos para fazer a vontade de Deus,
né? Fazer com que a nossa velho homem morra, que a nossa carne seja cada vez mais diminuída, para que o nosso amor por Deus cresça. Então tudo isso passa a ser questionado. E é evidente que como a nossa mente é aquilo que nos traz, que nos faz agir, que nos faz falar, né? A mente é onde nós, ou aqui usado a palavra entendimento, é onde surgem as nossas emoções, é onde surgem as nossas crenças, é onde nós fazemos e bolamos os nossos argumentos com relação às coisas. E tudo isso de alguma forma é exteriorizado através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E nós vemos que realmente, se nós andamos com uma mente entenebrecida, uma mente voltada para as coisas dessa vida, desanimada, sem esperança, sem expectativa, ou colocando a expectativa nas mentiras que os homens criam, nossa vida vai demonstrar isso. A santidade que nós vamos deixar de buscar será perceptível. Nós vemos também que ele usa a palavra sóbrios. Essa palavra significa que o cristão, né, em sua sobriedade, é aquela pessoa que tem seus olhos voltados para o lugar correto. A pessoa que ela tem a sua esperança em Deus, é a pessoa que serve a Deus, sabe das suas obrigações aqui nesta vida, que ele está aqui nesta vida para louvar a Deus, servir a Deus, amar a Deus com tudo que ele é. Então é a pessoa que procura realmente, como nós vimos hoje, né, se consagrar naquilo que Deus tem chamado a fazer. E a pessoa que não é sóbria, ou a pessoa que é atormentada por pensamentos negativos, seria como se fosse perder, né, a sobriedade. Aqui ele usa esse termo e faz um paralelo entre o cristão como sendo o cristão fraco, o cristão desanimado, como se fosse uma pessoa bêbada, uma pessoa fora de si, uma pessoa que está, né, sob o efeito de coisas que entorpecem sua mente. Justamente porque a nossa mente, ela não deve ser um lugar em que as coisas desse mundo, as coisas carnais desse mundo, as coisas do velho homem, devem reinar. É como se Pedro estivesse falando aqui que nós não devemos deixar com que emoções ruins, que fazem nós fracos, que fazem nós vacilantes na nossa caminhada, permeiem a nossa mente. Então ele fala aqui que nós não devemos ter essas coisas, né? Não devemos fazer com que nosso pensamento seja atrapalhado pelas coisas mundanas, como também não seja entorpecido por pensamentos mundanos, mas aqui nossa esperança deve estar inteiramente na graça que nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Ele fala aqui que toda a nossa esperança, nesses momentos de dificuldades, não devem mudar. É nesses momentos de dificuldades que elas devem estar bem firmadas. Aquilo que nós esperamos, né, não são as coisas que este mundo pode oferecer, não são a facilidade com que andar em meio aos ímpios e agir como eles agem, pensar como eles pensam, que deve nos fazer, que nos fazem vacilar. Mas aqui ele fala que a nossa esperança, os nossos olhos devem estar sempre no lugar correto. É justamente em momentos de dificuldades que nós tendemos a andar com a mente obscura, andar com uma mente como se nós não tivéssemos mais o entendimento de uma pessoa que já tenha seus olhos clareados a respeito da verdade. Então ele vai dizer assim no versículo 14, como filhos amados, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa
ignorância. Então, como nós devemos pensar, ou como nós devemos estar preparando nossa mente, como nós devemos abordar a nossa vida aqui na Terra? Nós devemos pensar como filhos de Deus, justamente filhos obedientes. Uma das coisas que nós vemos é que nós fomos adotados por Deus, né? E é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso, um Deus que a vontade dele é perfeita, assim como os mandamentos dele são perfeitos. Então não existe vontade de Deus que seja ruim para nós. Inclusive as nossas provações e dificuldades que passamos nessa terra não são coisas que deveriam mostrar como se Deus estivesse de alguma forma longe de nós, ou como se Deus tivesse uma vontade não tão boa assim. Mas nós devemos pensar que nós fomos adotados por Ele e que tudo aquilo que Ele nos fala fazer, inclusive coisas que nos vão fazer de alguma forma ter os nossos bens retirados da nossa vida, de alguma forma prejudicada, são coisas boas, não são coisas ruins. Obediência nesses momentos não são coisas que nós deveríamos pensar como se fossem ruins, por conta das consequências que trazem. As coisas que agradam a Deus e por isso mesmo são coisas que nós sabemos ser boas para nós, boas para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento e santidade. E ele vai falar a maneira como nós fazemos isso é não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Então ele vai falar a respeito de uma concupiscência, que seria aquele desejo que nós temos, desejo da carne, colocado aqui. Nós não devemos nos amoldar, né? É fazer com que nós encaixemos nesses desejos, porque esses desejos não se fazem parte mais de uma mente que conhece a verdade. Ele fala aqui que essa é uma mentalidade que havia na nossa ignorância. Significa o quê? Que aqueles que agem, né, e pensam, e têm esses desejos carnais, agem assim porque estão deixando com que a carne volte a novamente imperar na sua vida. Então aquilo que nos faz, por exemplo, desejar momentos de dificuldades ou nos faz querer aqueles prazeres momentâneos que a carne oferece, tudo isso demonstra uma falta de conhecimento a respeito da vontade de Deus, a respeito da santidade que nós deveríamos estar procurando. Uma das coisas que nós vemos a respeito de conhecimento é que justamente se nós tivéssemos nossos olhos e a nossa mente totalmente transformada, renovada, o pecado não seria nada prazível para nós, né? Nós saberíamos que aquilo que nós desejamos, que muitas vezes nós realmente de fato cometemos, não é só algo bom. A gente muitas vezes pensa no pecado como se fosse algo bom, porque de fato nossa mente não tem a capacidade de entender completamente o quão grave é o pecado e quão odioso ele é. E uma das coisas que nós deveríamos atentar é justamente que Deus ele não tem nenhuma sombra de vontade ou desejo de se inclinar ao pecado, nem mesmo ele pode ser tentado ao pecado. Essa mente santa de Deus, essa mente santa que houve também em Jesus Cristo, que deve nos fazer viver como filhos obedientes, não filhos que agem como se fosse ainda do mundo, como se fosse ainda carnal. Ele diz no versículo 15 ainda: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então ele vai falar aqui no versículo 15, também no versículo 16, a respeito do nosso exemplo de santidade. Ele fala assim, como é santo, isso aqui deve nos mostrar e ressaltar a santidade de Deus que é colocada na Bíblia. Quando a Bíblia ela se referia a Deus como santo, ela fala que ele é santo, santo, santo. Isso é usado para demonstrar o grau, a intensidade da santidade de Deus.
como nós falamos agora há pouco, que Deus ele não pode nem mesmo ser tentado pelo pecado, que Deus não há sombra de variação, porque Deus já é perfeito, completo em si mesmo. Então nós vemos que nosso Pai é aquele que nos adotou, e aqui Pedro fala que é aquele que nos chamou, ele nos chamou não para que nós sejamos mais aqueles ignorantes, mas que nós tenhamos uma santidade como ele requer, uma santidade em tudo, uma santidade perfeita, uma santidade que começa pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós anseiamos, por aquilo que nós colocamos a nossa esperança. Nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Paulo vai falar assim: porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Então nós vemos aqui o propósito pelo qual Deus nos chamou. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais para fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz confortáveis ali no momento. Existe uma vontade que nós devemos obedecer e não é a nossa. Nós sabemos que quando fomos chamados ao Evangelho, nós fomos chamados a servir alguém, né? Alguém que é servo de alguém, ele não se coloca como senhor de sua própria vida. Ele já não tem mais essa autoridade de escolher os seus caminhos, de escolher aquilo que ele acredita, de fazer aquilo que ele gosta de fazer. Mas ele agora pertence a alguém, por isso ele procura saber aquilo que aquela pessoa deseja que ele faça. Nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, assim como diz aqui, justamente porque nós vemos que não existe um lugar na nossa vida que Deus não deve reinar. Muitas vezes a gente pensa que a santidade ela deve ser específica em alguns momentos, específica em alguns lugares, específica em algumas áreas da nossa vida. Então, nós podemos ser santos aqui na igreja, mas em casa, quando ninguém está vendo, nós podemos fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Podemos pecar porque ninguém está vendo, afinal. Ou nós podemos pensar que a santidade pertence apenas a algumas áreas da nossa vida, como, por exemplo, aquilo que eu vou... a música que eu vou ouvir, as coisas que eu vou estudar, e deixa com que as coisas que ele pensa que é o seu próprio propósito, como seus lazeres, aquilo que ele vai trabalhar, qualquer outra coisa que ele pense que Deus não pode colocar a mão, porque ele está sob o controle daquilo lá, então aquilo lá pode ser feito conforme a vontade da carne, não conforme a vontade de Deus. Nós vemos Pedro falando aqui que nós devemos ser santos em tudo. E a santidade ela não vem através daquilo que nós consideramos, através daquilo que a palavra de Deus ensina. Esboço grande. Nós vemos também no versículo 16, ele dizendo assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui ele vai usar um versículo do Antigo Testamento, em que a palavra de Deus é expressamente dita ali. Ela foi dita num contexto ali em que Deus se dirigiu ao povo de Israel. Isso aqui é uma passagem de Levítico. E aquele livro fala a respeito da lei de Deus. Fala como... Nós vemos que de diversas formas a santidade de Deus é expressa ali, como também essa palavra santo é colocada naquele livro. Isso mostra que é uma das coisas que nós vemos a respeito daquele livro, a importância que Deus dá à santidade daqueles que Ele escolheu. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação como sendo seu representante aqui nessa terra, mas na nossa atual época, Deus escolhe a igreja. Deus selecionou a igreja, Deus selecionou os crentes para o representar perante os ímpios. Então, aquele que nos chamou, aquele que nos ordena, sede santos porque eu sou santo, faz isso de forma reiteradamente na sua palavra.
faz isso com que seja algo não aplicado em alguns momentos da nossa vida, mas em todos os momentos, em dificuldades ou em momentos sem dificuldades, faz com que nossa vida toda seja voltada para Ele, não apenas alguns aspectos, mas em todos os aspectos. Uma das coisas que Pedro usa aqui, eu gostaria de destacar, ele usa justamente uma citação de uma palavra. Nós vemos que Jesus ele faz isso também. Quando ele é tentado por Satanás, ele diz: está escrito, e assim cita uma palavra que foi dita no Antigo Testamento. Isso nos mostra o quanto nós deveríamos dar crédito àquilo que a palavra diz expressamente. Nós não devemos correr atrás de muita explicação do porquê nós devemos obedecer, ou porquê que nós devemos honrar aquilo que é dito na palavra de Deus. Nós não devemos ficar questionando aquilo para poder depois fazer. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos pais. Minha mãe até brinca às vezes que questiona muito o porquê das coisas, porquê devo fazer isso ou aquilo. E Pedro ele nos mostra aqui, né, ele faz uma argumentação muito enfática. Por quê? Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Isso talvez seja algo fácil de ouvir em alguns momentos da nossa vida, mas em outros momentos talvez não seja algo tão simples assim de aceitar, né? Principalmente momentos que nós estamos duvidando se realmente está conosco, se Deus realmente nos ama, se Deus realmente vai nos fazer passar por aquela tribulação que estamos passando. Mas acontece que não existe outro propósito, não existe outra mensagem que foi dada a nós, não existe outro assunto, outra esperança que esse mundo possa criar e nos oferecer que seja mais valiosa do que aquilo que nós temos. Nem aqueles propósitos de vida que nós colocamos para nós mesmos como se fossem bons, são dignos de atenção. Mas aquilo que Deus coloca na sua palavra é digno de toda atenção. Então, para encerrar, irmãos, algumas aplicações. Pensei que essa seria uma das mensagens mais demoradas da minha vida, mas provavelmente isso aconteceria se fosse em outro domingo. Algumas aplicações. A primeira delas é assim: nós vemos aqui Pedro falando a respeito da nossa mente estar sóbria, nossa mente não estar entenebrecida, como se fôssemos ignorantes a respeito daquilo que nós cremos. Todo o nosso pensamento, todos aqueles pensamentos que nos faz tropeçar, aqueles pensamentos que nos faz ficar estagnados na nossa vida cristã, como se não fosse nos dado uma coisa para ser feita, como se Deus não tivesse falado para que nós o honremos com tudo que nós somos, o amemos com tudo que nós somos, como se a igreja não tivesse uma ordem de crescer e pregar a palavra de Deus. Nós vemos que todos esses pensamentos eles devem ser cingidos, né? Eles devem ser recolhidos, devem sair da nossa frente, devem sair da nossa mente. Nós devemos ser sóbrios, né? Não deixar com que emoções, tristezas, angústias, aflições façam com que nós ajamos de forma não natural, como se nós estivéssemos bêbados, como se nós estivéssemos fora dessa nova mentalidade que nós ganhamos em Cristo. Nós sabemos que nós, em momentos de dificuldades, existe uma esperança que nós devemos colocar e fincar nossos olhos. Existe uma mensagem que nós devemos estar com a nossa mente constantemente focada. Existe uma palavra para que nós meditemos. Existe uma igreja para que nós congreguemos. Existem louvores para que nós cantemos. Então, com certeza, coisas que realmente nos tornarão mais úteis, tornarão prósperos na nossa caminhada cristã. É isso que deve povoar nossa mente. Nós vemos também a respeito da obediência. Pedro fala aqui que nós devemos obedecer a Deus como nosso Pai. Nós devemos ser filhos obedientes, né? Não pensando que nós fôssemos, de alguma forma, filhos de um Deus ruim, dependente daquilo que nós passemos, porque Deus é bom, assim como toda sua lei é boa. Nós somos escolhidos por um Deus bom, por isso nós devemos andar como se
não existisse outra coisa mais agradável de se fazer do que obedecer a Ele. Nós não podemos mais andar como se nós fôssemos ignorantes a respeito da verdade que nós temos sobre Deus. Nós devemos saber o que é o pecado. E nós devemos saber que a concupiscência carnal que nós temos, que faz com que o pecado pareça algo tão bom, tão agradável, né? Aquele desânimo que nos faz ficar em casa sem nos preocuparmos com aquilo que está acontecendo, com aquilo que Deus quer que nós fazemos, é algo tão, às vezes parece tão bom. Isso demonstra desejos que são de ímpios, né? Demonstra que realmente nós estamos voltando, regredindo na forma de pensar as coisas. Nós devemos pensar como Deus pensa. Nós devemos conhecer o pecado como Deus conhece. E Deus conhece o pecado e sabe que é algo totalmente rejeitável, algo não bom, não agradável. Essa mesma mentalidade que nós deveríamos procurar ter. Nós devemos também procurar a santidade. E uma das coisas que Pedro fala aqui, ou um dos argumentos que ele usa, é que nós devemos procurar porque Deus disse. Deus ordena na sua palavra que nós sejamos santos. Ele nos chamou para isso. Ele não nos chamou das trevas, né, dessa vida pregressa de ímpios, para que nós viéssemos à igreja e simplesmente continuasse mantendo uma santidade local, mas que nossa mente, a nossa vida lá fora fosse a mesma coisa do que qualquer outro ímpio faz, daquilo que qualquer outro ímpio pensa. Nós somos chamados para que toda a nossa vida seja transformada. Nós vemos também que Deus quer que nós o imitemos. Talvez seja até difícil nós pensarmos como nós imitamos a um Deus que está infinitamente acima de nós, né? Parece até difícil de como começar a pensar a esse respeito. Como é que você se coloca numa posição de um Deus santo que criou todas as coisas, que é sábio em tudo, que é perfeito desde o início? Como é que você mentaliza isso e transfere para uma vida aqui nessa terra com várias limitações? E por isso que Deus nos deu o seu Filho, né? E Cristo demonstrou em toda a sua vida como ser santo, mesmo estando sobre uma carne, né? Sendo em forma de homem. Então, uma das coisas que nós devemos saber sobre imitar a Deus é olhar para Cristo e ver como Ele realmente procurava agradar a Deus em tudo aquilo que Ele fazia. Jesus realmente demonstrou uma grande obediência, demonstrou uma grande nível de santidade. Então, se nós realmente queremos imitar a Deus, nós devemos procurar ver como Jesus andava, como também nos atentar para como Jesus ensinava, aquilo que Jesus ensinava. Então, essa é a meditação que eu trouxe para hoje. Nós vemos que a santidade é algo importante, nós vimos isso hoje, já com o estudo do irmão Vitor, e de como realmente, né, Paulo até fala lá, que nós devemos também ter a nossa mente transformada para servir a Deus, renovando a nossa mente, que fala. Porque justamente a santidade é algo que o cristão deve estar se questionando constantemente, se é algo que está nos seus propósitos de vida. Às vezes a gente coloca tantos propósitos, aquilo que eu vou trabalhar, quando é que eu vou casar, coisas desse tipo, e às vezes coisas que nós realmente podemos estar nos preocupando agora com a santidade, como conhecer a palavra de Deus e servir a Deus, a gente coloca de lado, né? Deixa para a última, deixa mais para frente, deixa quando estiver mais velho. Mas Deus quer que todos nós procuremos isso, independente do momento, independente das circunstâncias. Amém?